Mateus 10, a partir do verso do número 32 ao verso do número 39. Diz assim a palavra de Deus: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Todavia, quem perde a vida por minha causa, a achará. Meus irmãos, o meu desejo era falar um pouco a respeito, sinceramente, de guerra e do contexto em que temos vivido. Mas como foi tão repentino, não deu tempo para que eu pudesse pensar em alguma coisa ou preparar alguma coisa para que nós pudéssemos meditar. Então, eu já estava no embalo meditando nesse texto e eu queria que nós pensássemos o que Jesus está falando com os seus discípulos e olharmos, à luz do que Jesus falou, o que nós temos vivido. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele narra do capítulo 1 até o capítulo de número 3, ali no início, o nascimento de Jesus, a perseguição que Herodes faz. Capítulo 3 é o ministério de João Batista, João pregando ali no Jordão, batizando as pessoas. Quando nós chegamos no capítulo de número 4, Jesus ele é batizado, passa na tentação, os 40 dias no deserto, e a partir do capítulo 4, do versículo 18, Jesus começa a chamar os seus discípulos ali em Cafarnaum, na Galileia, em Corazim, em Betsaida. Do capítulo 4, irmãos, do verso 18, até o capítulo de número 9, versículo de número 38, nenhum discípulo de Jesus prega para alguém, nenhum discípulo de Jesus ora por alguém, nenhum discípulo de Jesus ensina a ninguém. Os discípulos do capítulo 4 até o capítulo de número 9, eles estão apenas observando o que Jesus faz. Então, quando nós olhamos do capítulo 4 até o capítulo de número 9, Jesus ele intensifica o seu ministério de cura, de pregação e de ensino a respeito do reino de Deus. E como mestre por excelência, os discípulos ali estavam olhando tudo aquilo que o seu Senhor estava fazendo. Quando nós viramos a página da Bíblia, no capítulo 10, olha o que Jesus vai dizer no capítulo 9, versículo de número 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os discípulos oram e eles mesmos são a resposta de oração deles. No capítulo 10, nós podemos ver logo em seguida, diz o seguinte: tendo chamado os seus discípulos. Então, a partir do capítulo de número 10, irmãos, Jesus ali, como um homem que era 100% homem, 100% Deus, cansado, ele chama esses 12 discípulos e ele ali investe os 12 de autoridade e envia eles a primeira vez para que eles possam começar a fazer parte do ministério da pregação do reino de Deus.
Então Jesus chama os 12 e investe eles ali de autoridade e dá algumas instruções para os seus discípulos. Quando nós vemos o capítulo de número 10, do verso de número 5 até o verso de número 16, Jesus ele dá algumas instruções. Ele diz: olha, vocês preguem aos judeus, vocês curem os enfermos, ressuscitem os mortos, preguem o evangelho e não recebam nada de ninguém. É o que Jesus vai dizer. E ele emenda, terminando aqui essa sessão, dizendo o seguinte: olha, se uma casa, uma cidade receberem vocês, ficai ali. Se aquela cidade ou aquela casa não receberem vocês, ao saírem, bata os pés, o pó dos pés e saiam. E haverá um rigor maior para essas pessoas que rejeitaram vocês do que para Sodoma e Gomorra. Jesus está agora instruindo como os seus discípulos deveriam se comportar nessa primeira missão que Jesus deu a eles. Segundo, do verso de número 17 até o verso de número 39. Aqui são as atitudes que eles deveriam ter. Atitude tais que eles deveriam ter. A primeira era ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, pois o próprio Jesus disse que estava enviando eles como ovelhas no meio de lobos. Segundo, ele diz: vocês serão perseguidos e odiados por todos. Terceiro, Jesus disse: olha, vocês não devem temer os homens, que só podem matar o corpo. Antes, vocês devem temer a Deus, que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, irmãos, é diante desse contexto que o texto que nós lemos está. Então, o contexto desse texto, irmãos, envolve perseguição, envolve censura, envolve avisos de Jesus que eles seriam odiados. Então, o versículo de número 32 e o versículo de número 33, os discípulos devem reconhecer Cristo abertamente diante do mundo e diante dos perigos. Como nós acabamos de falar aqui, meus irmãos, Jesus está deixando claro para eles que eles seriam perseguidos. É tão claro, irmãos, que Jesus está dizendo que eles seriam perseguidos, que Jesus começa no verso 16. Ele diz: acautelai-vos no verso 17, no verso 18 ele diz: por minha causa vocês serão odiados, serão levados diante de reis, diante de governadores, diante das sinagogas, e eles serão açoitados. Por isso que Jesus está dizendo: sejam prudentes. Quando nós olhamos para o livro de Atos, irmãos, nós podemos ver todas essas palavras se cumprindo. Os apóstolos de Jesus Cristo começam a ser perseguidos pelos judeus no capítulo 3, no capítulo 4, e em todo o livro de Atos nós podemos ver a perseguição que eles sofreram. Então Jesus aqui já está deixando claro para eles que eles seriam perseguidos e odiados por todos. Então, Jesus ele está, na verdade, dizendo também aos seus seguidores que eles não temessem isso, irmãos. Jesus, como está no verso 28, ele diz: olha, vocês não temam os homens, pois eles têm poder apenas de matar a carne, mas temam a Deus, porque Ele tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Diante de um contexto de perseguição, diante de um contexto onde os discípulos poderiam morrer, o que Jesus está dizendo para ele é que eles não temessem os homens e não temessem a morte, porque o máximo que os homens conseguiriam fazer com eles era simplesmente matá-los. Mas Deus, além de matar, tem o poder e a autoridade de lançar a alma no inferno. Então Jesus está encorajando, irmãos, ali os seus discípulos, está exortando para que eles permaneçam firmes
diante das perseguições que viriam, e jamais o negasse, mesmo em face à morte. Irmãos, o soldado fiel não tem vergonha de se identificar com o seu Senhor. Irmãos, o termo aqui para confessar Jesus, o termo aqui é homologueo, que significa se identificar. É mais do que simplesmente uma confissão de boca. É como está em Romanos capítulo 10, do verso 9 e 10, que diz: se com a tua boca confessares e com o teu coração crer, serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. É esse tipo de fé que Jesus, identificação que Jesus está dizendo que os discípulos deveriam ter. É uma identificação total com Cristo, com quem Ele é, com o que Ele representa, irmãos. Isso sim é o que Jesus está dizendo aqui. Não é simplesmente, eu sei que Jesus existe. Eu sei que Ele nasceu em Belém. Eu sei que Ele viveu em Nazaré. Não, não é isso. É compartilhar completamente de quem era Jesus, de como viveu Jesus, do que Ele fazia, de quem Ele era. Era se identificar e ser submisso completamente à pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, Ele exortou os discípulos, que eram seus representantes, a reconhecer isso diante de todo Israel e persuadir e pregar aos demais que estavam ali. As pessoas, irmãos, jamais deveriam olhar para Pedro, para João e para Tiago com alguma dúvida, do tipo: será que Mateus realmente é um discípulo de Cristo? Será que João ou Pedro realmente é um discípulo de Cristo? Eles deveriam ter uma identificação, uma entrega, um apego, um amor e uma submissão tal a Cristo, que isso deveria tirar todas as dúvidas que as pessoas tivessem se eles de fato, irmãos, eram discípulos de Cristo ou não. A questão, irmãos, aqui é que confessar Jesus diante dos homens poderia gerar perseguição instantaneamente. Veja, o livro de Atos, se não me falha a memória, no capítulo 4, quando começa a perseguir ali os discípulos, Gamaliel, que era o grande líder da época, ele reúne o sinédrio e ele diz o seguinte: olha, vocês sabem, não persigam eles, porque um tal de Judas aí se levantou dizendo que era o Messias com 400 homens e logo foi disperso. O que eu quero dizer, irmãos, é que na época de Jesus, dizer que Jesus era Senhor, que Jesus era Rei, era praticar crime contra o Império Romano. Porque os imperadores romanos queriam adoração. Os imperadores queriam que as pessoas se prostrassem e adorassem a César. César é o único rei. César é o único Senhor. Logo, quando os discípulos confessavam que o único rei era Jesus e que o único Senhor era Jesus e que eles só se prostravam e adoravam Jesus, ali o Império Romano poderia interpretar como uma sedição, ou seja, como uma rebelião para tomar o poder de Roma. E isso poderia causar, logo em seguida, após uma confissão dessa, perseguição imediata. É diante desse contexto que Jesus está dizendo aos discípulos: me confessem e não neguem. Porque se vocês me negarem diante dos homens, eu negarei vocês diante do meu Pai. E se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante do meu Pai. Irmãos, eu estou falando aqui de um dos impérios mais poderosos da história da humanidade, se não o maior império da história da humanidade. Requeria culto ao imperador, e os primeiros cristãos não o adoravam. Adoravam somente a Jesus e confessavam somente a Jesus, mesmo em face à morte. E é isso o que Jesus
está dizendo aqui, me confessa. Outra coisa, irmãos, além do Império Romano, existiam os judeus que não criam, em boa parte, ali no Messias, que também perseguia aqueles que eram cristãos, aqueles que creram em Cristo. É tanto que quando lembro, mais uma vez, o livro de Atos, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 7, onde Estevão é morto, quem estava perseguindo a igreja, os cristãos, eram os próprios judeus. Não era o Império Romano, ainda. Viria a ser, mas ainda não era. Então, a igreja, os discípulos de Cristo, os primeiros cristãos, eles estavam ali acochados pelos judeus em cima deles, perseguindo eles, e também estavam ali sendo, de certa forma, tutelado, olhado pelo Império Romano, porque se houvesse qualquer manifestação, eles matariam os cristãos, como de fato aconteceu no primeiro século, no segundo século e no terceiro século. Cristãos e mais cristãos eram massacrados pelo próprio Império Romano. Mas Jesus ele está olhando para os discípulos e dizendo a eles: se vocês me negarem diante dos homens, eu negarei vocês diante do meu Pai. Olhe o tamanho da demanda que Jesus está fazendo aqui para os discípulos e para todos os seus seguidores. Aquele que negar Jesus Cristo por causa das perseguições. Veja que todo o contexto está embasado em perseguição. Verso 16, verso 17, verso 18, 19, 20 e 21. Todo o contexto está embasado em perseguição. E Jesus está dizendo: não me neguem. Se vocês me negarem diante dos homens, eu negarei vocês diante do meu Pai. Então, irmãos, na nossa cultura, dificilmente, a verdade é essa, nós vemos uma perseguição dessa. Mas o fato é que nós podemos negar Jesus ao termos medo de pregar o Evangelho. Há um grupo de pessoas específicas que são hostis ao Evangelho, ou a uma pessoa específica. De certa forma, deixar de pregar o Evangelho por medo de retaliação, por medo de zombaria, ou por qualquer outro tipo de medo, de certa forma, é uma negação de Jesus Cristo, pois ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No momento que nós nos calamos por causa do medo, por causa de algumas coisas que podem acontecer, de alguma forma, irmãos, nós não estamos nos identificando, se submetendo, se comprometendo com Cristo, e de certa forma nós estamos negando o nome de Cristo em silêncio. Ainda, irmãos, que o que aconteceu com os apóstolos venha acontecer conosco, que nós não venhamos a negar o nome de Jesus Cristo. A cada dia que se passa no Brasil, irmãos, nós podemos ver ideologias políticas, partidos políticos, parte do judiciário brasileiro, cercando cada vez mais a igreja, e a fé que a igreja tem, baseada na Bíblia, a igreja cada dia mais está sendo cercada e muitas pessoas estão se calando. De certa forma, essas pessoas estão negando o nome de Cristo, estão se envergonhando do Senhor. Mas que nós, irmãos, jamais venhamos a se envergonhar do Senhor, se envergonhar de Jesus Cristo, que nós venhamos a negar a nossa fé, por mais difícil que seja. Que nós venhamos a nos mantermos firmes diante do que vier. Ainda, irmãos, aqui dentro desse texto, nós podemos ver que confessar, irmãos, vai muito além de dizer: eu creio em Jesus Cristo, eu sou cristão, eu tenho fé. Vai muito além. Isso implica, irmãos, uma vida de identificação com Cristo. Ou seja, eu tenho uma vida parecida com a do Senhor. Eu tenho os anseios parecidos com o de Cristo. Jesus disse: a minha vontade a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai.
Quando nós que somos cristãos, quando confessamos Cristo, verdadeiramente nós devemos sim identificar com Ele, no sentido de dizer que a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade do nosso Pai. É viver como Jesus viveu, é andar como Jesus andou, é se identificar com Ele, irmãos, e não simplesmente uma fé baseada em palavras, sem nenhum tipo de ação. Muitas pessoas hoje se identificam e fazem as coisas baseadas em artistas, em pessoas que são famosas, em astros do futebol, do cinema, do que baseado na pessoa de Jesus Cristo, e estão se dizendo que são cristãos. Mas se identificam e têm a vida mais parecida com pessoas que não têm nada a ver com Cristo do que com o próprio Cristo. Então, irmãos, confessar Jesus diante dos homens é também se identificar na forma de viver, é viver como Ele viveu. Ainda aqui nesse texto, irmãos, nós podemos ver que tem pessoas, irmãos, que confessam adoração, confessam reverência, entregam suas vidas a políticos, a partidos políticos, e não se envergonham, ainda quando os escândalos nos jornais saem, ainda quando os roubos são comprovados, as falcatruas são comprovadas, ainda tem pessoas que estão ali adorando políticos e partidos, e celebridades e pessoas famosas. Mas tem muitos cristãos que estão se envergonhando de Cristo, se envergonham de pregar, e tem alguns que têm vergonha até mesmo de andar com a Bíblia. Enquanto pessoas que nem cristãs são, não se envergonham de coisas que são absurdas. Por isso, irmãos, eu exorto que todos nós não venhamos a ter vergonha de Cristo e nem de nada que esteja intimamente ligado a Ele. Que nós não venhamos a ter vergonha nem de Cristo, nem das coisas que estão intimamente ligadas com Ele, como oração, como leitura da palavra, como jejum, como ir à igreja, como fazer as coisas como Jesus fez. Porque tem pessoas que se dizem cristãs e falam de Cristo, mas se envergonham das coisas que Cristo falava e fazia. Então, irmãos, que nós não venhamos a ter vergonha nem de Cristo, nem das coisas que estão ligadas intimamente com Ele. Segundo, está do verso de número 34 ao 37. Os discípulos leais, irmãos, aceitam a rejeição até da família. Olha o que ele vai dizer. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Irmãos, nós sempre que lermos a Bíblia, nós devemos entender bem o contexto que o texto está, o que circula o texto. Porque algumas pessoas interpretam de forma errada esse texto e outras, mal intencionadas, também interpretam de forma errada para pecarem diante de Deus. O fato é, irmãos, que nem Deus e nem Jesus ensinou que os cristãos deveriam desonrar os pais. O fato é que nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, Jesus, ou Deus, mandou com que fôssemos insubmissos aos nossos pais ou às nossas mães. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 20, versículo 12, ele diz que nós devemos honrar pai e mãe. Quando nós vamos no Sermão do Monte, aqui em Mateus, no capítulo 5, do verso 15 ao verso 17, Jesus diz que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Ou seja, ele não está contra a lei. E também Paulo, em Efésios 6, versículo 2, vai falar para que nós venhamos honrar a nossa família. Então nós devemos entender o contexto dessa passagem para que possamos compreender e realmente viver à luz dessa passagem. Na verdade, irmãos,
Jesus ele está citando uma profecia de Miqueias, capítulo 6, capítulo 7, versículo 6. Jesus está citando uma profecia de Miqueias 7, 6, que diz justamente assim: porque o filho desprezará o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. É diante dessa profecia que Jesus está falando que vai trazer espada à terra. Espada aqui, irmãos, significa divisão, rachadura, partimento. É isso que significa espada. E o que Jesus tinha em mente quando ele falou que veio trazer a espada à terra, é porque Jesus sabia que todos aqueles que não crescem nele iriam perseguir tanto ele como os seus seguidores. É nesse sentido que Jesus veio trazer a espada. João, capítulo 7, versículo 3 ao 5. Os próprios irmãos de Jesus, a própria família de Jesus vai dizer: você, Jesus, que está se amostrando aí, vá para a festa, se não me falha a memória, dos tabernáculos, fazer milagres e pular lá, porque lá tem muita gente, aqui ninguém vai ficar sabendo de nada não. Vai fazer isso que você faz lá. Então a própria família de Jesus estavam perseguindo ele, enquanto mais os seus seguidores. Olha o que ele vai dizer aqui no contexto, a partir do verso 24: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais a seus domésticos. Ele está falando: olha, se as pessoas me chamam de demônio, imaginem vocês. É isso que Jesus está dizendo. Irmãos, eu queria que vocês imaginassem a seguinte coisa. Imagine só um pai de família, judeu, ortodoxo, praticante, assíduo no judaísmo, que tivesse gritado no dia da crucificação de Jesus: crucifica Jesus. Um judeu que considerasse Jesus um falso Messias, um enganador, um falso profeta. Imagine um homem assim, que visitava a sinagoga todos os sábados e cumpria os rituais judaicos. Imagine só ele chegando em casa e o filho dele dizendo a ele: pai, eu creio em Cristo. O que você acha que ia acontecer? Naquela época, 2000 anos atrás, iria acontecer uma divisão. Como muitas literaturas históricas dizem que muitos foram colocados para fora de casa, foram deserdados, foram abandonados pelas suas famílias. É nesse sentido que Jesus está dizendo que vai trazer a espada e vai dividir pai e filho, mãe e filha, e nora e sogra. Essa mesma lógica do pai e do filho que se aplica à filha e à mãe e à nora e à sogra. É quando uma pessoa crê em Cristo Jesus e as demais não, e as demais se voltam contra essa pessoa, e mesmo a família sendo contra a fé daquela pessoa que creu, essa pessoa se mantém firme, ainda que seja colocada para fora de casa, ainda que apanhe e ainda que seja morta. É nesse sentido que Jesus veio trazer espada e não paz. É nesse sentido, irmãos. É nesse sentido que Jesus está dizendo que veio trazer espada e não paz. Ele está dizendo que vai dividir as casas. Agora, isto, irmãos, não significa que nós não amemos nossos pais. Pelo contrário, nós devemos amar os nossos pais, as nossas mães. Mas nós não devemos amar a nossa família acima de Jesus Cristo. Porque ele disse que aquele que ama mais ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, mais do que a ele, não é digno dele. Essa, irmãos, é uma das maiores demandas que eu conheço na face da terra, se não a maior. Porque Jesus Cristo é Deus, é Rei, é Salvador, é Criador e tem o direito
de exigir que amemos mais a Ele do que até mesmo a nossa própria família. Mas muitas pessoas, irmãos, querem fazer birra com a família. Mas quando nós lemos Hebreus 12, 14, ele diz, se possível, seguir a paz com todos. Mas o próprio texto indica que não é possível. E às vezes o conflito familiar vai acontecer, irmãos, e isso ocorre. Muitas vezes a família, ela persegue o cristão, aqui no nosso país, principalmente, às vezes é de forma leve. Apenas diz, não seja um fanático. E muitas pessoas, quando diz não seja fanático, não seja aquele crente que vive lendo a Bíblia, que vive compartilhando a fé, que vive orando, indo à igreja. Para muitos isso é fanatismo. Outros, até aqui no Brasil, já foram deserdados, apanharam, foram expulsos de casa. Isso em outras épocas, não agora. Mas o fato é, irmãos, que nós devemos colocar Jesus Cristo e o compromisso que temos com Ele acima até mesmo da nossa família. Aconteça o que acontecer, irmãos, nós devemos colocar Jesus Cristo acima de tudo. Ele é Rei, Ele é Senhor e Ele um dia há de julgar o mundo. Agora, irmãos, eu quero que vocês parem e pensem. Se hoje, quando fica bonito para chover, é motivo de não vir à igreja. Hoje é normal deixar de ir à igreja, porque a igreja relativamente é um pouco longe. Hoje, irmãos, é normal às vezes a gente se calar diante de um impropério, de uma coisa que alguém disse, para não causarmos mal-estar, irmãos. Imaginem como nós, seguidores de Jesus, vamos romper os maiores laços que temos com a nossa família. O maior laço que temos que é a nossa família. Eu não conheço nenhum laço maior do que uma família, um pai, uma mãe, um irmão, e daí por diante. Agora, irmãos, eu quero que vocês sempre imaginem o contexto que Jesus está dizendo isso. Porque as coisas só ficam muito claras para nós quando nós entendemos o contexto. Veja que Jesus ele está dizendo para que os discípulos amassem a Ele numa cultura onde honrar pai e mãe era essencial. Eu não estou falando de hoje em dia, que filho xinga pai, que filho xinga mãe, que filho bate em pai, filho bate em mãe. Eu não estou falando da cultura de hoje, eu estou falando de uma cultura que apedrejava o filho quando ele era rebelde. Eu estou falando de uma cultura que a família era uma das coisas mais importantes para eles. E Jesus está olhando para eles, os seus discípulos, que viviam nessa cultura, que viviam nessa época, que tinham a família em alta estima, muito mais do que nós ou nós sonhamos. Ele está olhando para essas pessoas e dizendo, olha, se vocês amarem mais as suas famílias do que a mim, vocês não são dignos de mim. Preste bem atenção à demanda de Jesus. Agora, irmãos, como nós podemos desobedecer a nossa família no contexto atual? É quando, irmãos, a nossa família se opõe à nossa fé. É quando a nossa família diz, olha, você não vai ser cristão. Olha, você não vai à igreja. Olha, você não vai obedecer ao que a Bíblia diz. Nesse sentido, irmãos, nós temos autoridade dada por Deus para desobedecermos a quem quer que seja, a pai, a mãe, a rei, a presidente, a deputada, a senador, a quem quer que seja. Porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades constituídas. Mas veja, irmãos, para as coisas existe um limite. E Deus está acima de tudo. Quando os apóstolos são presos e estão dentro do sinédrio, e os judeus dizem em Atos capítulo 4, olha, vocês não falem mais de Cristo. E não fiquem dizendo que nós é que matemos ele.
Os apóstolos disseram: olha, importa nós obedecermos a Deus do que a vocês. Então, irmãos, nós devemos ser amorosos com as nossas famílias, obedientes, nós devemos servir as nossas famílias, mas isso não pode ser um pretexto para que deixemos de seguir a Cristo, a fé e a tudo aquilo que Ele nos ensinou. Pois Ele é Deus, Ele é nosso Criador e nosso Salvador. E é a Ele que nós devemos obediência e fidelidade. E em décadas passadas, irmãos, alguns aqui no Brasil sofreram muito. Sofreram muito. Muitos aqui no Brasil apanharam de suas famílias quando se convertiam. Eram expulsos de casa. Tem casos até que pessoas eram deserdadas aqui no Brasil, em décadas passadas. Hoje não. Hoje, como o Evangelho se popularizou muito, a fé está muito diluída, as pessoas creem, mas nem tanto. Então, esse tipo de coisa é quase inexistente a nível do Brasil. E para terminarmos esse ponto, irmãos, eu quero dizer o seguinte, que nós devemos estar atentos, porque eu mesmo já vi com os meus olhos que muitos pastores e missionários usam esse texto e outros textos para desonrarem as suas famílias, para desonrarem os seus pais e os seus filhos, e negligenciar o cuidado que devemos ter com os nossos pais e com os nossos filhos. Nós não podemos de forma alguma usarmos esse texto para desonrarmos a nossa família, dizendo que estamos obedecendo a Deus. Mas muitos missionários, pastores e pessoas que estão à frente da igreja já fizeram isso. Veja, irmãos, o que Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 5:8, olha o que Paulo diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Ele está dizendo que se uma pessoa não cuidar dos de sua casa, é pior do que o descrente. É isso o que saiu da pena, inspirado pelo Espírito Santo, do apóstolo Paulo. Jesus, em Marcos 15, em Marcos 7, do 1 ao 15, ou em Mateus 15, do 1 ao 20, vai falar sobre a lei do Corbã. O que era isso? Ali, os líderes de Israel, que nós já falamos aqui outros dias, quando na época não tinha INSS, aposentadoria, o que é que eles faziam? Eles chegavam para uma pessoa rica de posses, que devia tomar de conta dos pais, por não poderem mais trabalhar e não terem aposentadoria. Ali os religiosos da época diziam: olha, você nos deu uma oferta, que é chamada de Corbã em Marcos, nos deu uma oferta e você está desobrigado a servirem aos seus pais. E Jesus diz: vocês, com a tradição de vocês, invalidam o mandamento de Deus. Vocês são hipócritas. É isso que ele estava dizendo. Então, que jamais esse texto venha servir de licença para que a gente desonre. Pelo contrário, se nós obedecermos a Cristo, nós honraremos a nossa família, nós serviremos a ela, e ao mesmo tempo, se a nossa família se insurgir contra a nossa fé, nós também não devemos negar ao nosso Senhor e Salvador. E por fim, irmãos, o versículo de número 38 e 39 diz o seguinte: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Os discípulos de Jesus, irmãos, são aqui encurralados por Jesus a tomar uma decisão sacrificial. Irmãos, ser fiel a Cristo nunca foi fácil e nem nunca será. Quando nós olhamos para hoje, irmãos, nós podemos ver a cultura atual e Jesus numa inversão de valores. É como se Jesus colocasse aqui as coisas de cabeça para baixo. Porque a mentalidade da nossa época é o seguinte: olha, você deve se amar, você deve cuidar de si mesmo, você deve cuidar dos seus bens, você deve cuidar da sua vida, você deve cuidar da sua carreira, da sua segurança, dos seus bens, da sua vida. É isso que a mentalidade de hoje diz.
Mas o que Jesus disse é que aquele que não tomar sua cruz e seguir após ele, não é digno dele. A cultura de hoje vem e desfaz completamente essa fala de Jesus. Então, irmãos, o que significa tomar a cruz e ir após Jesus? A cruz, irmãos, ela tem 3 significados básicos, pelo menos. O primeiro, irmãos, é que quando alguém era condenado à morte, em morte de cruz, essa pessoa ela era humilhada. Então, quero que vocês entendam que cruz tem um sentido de humilhação. O que é que acontecia com o condenado? Ele saiu com um patíbulo, que era a parte da cruz que ele carregava, nas principais vias da cidade, e ali era um espetáculo, porque as pessoas ficavam gritando, cuspindo, os crucificados iam nus, ou praticamente nus, para o lugar de morte, e ali era uma humilhação completa para o crucificado. E além disso, ele era crucificado publicamente, todo mundo via o que estava acontecendo. Segundo significado da cruz, a cruz é um instrumento de tortura intensa e muito profunda. Quem era condenado à morte e morte de cruz, às vezes passavam dias para morrer. Não era assim morrer em 10 ou 15 minutos. É tanto que algumas pessoas que eram condenadas à morte e morte de cruz tinham suas pernas quebradas para morrerem asfixiadas. Segunda coisa, a cruz era instrumento de tortura profunda. E terceiro, a cruz era um instrumento de morte. Quando se falava em cruz, na época de Jesus, todas as pessoas remetiam logo em suas mentes morte. Então, o que é que Jesus está dizendo aos seus discípulos, irmãos? Se vocês quiserem vir após mim, vocês têm que estarem dispostos a serem humilhados. E aqui eu faço uma pergunta que não precisa responder. Os discípulos e a igreja foram humilhados? Os seguidores de Jesus foram humilhados, desprezados, feito escória da sociedade, expulsos de casas, tomados os bens pelo governo, expulsos das sinagogas. Os cristãos foram torturados. Os primeiros cristãos foram torturados. De 12 apóstolos de Jesus, 11 morreram. E se colocarmos Paulo como devemos, de 13, 12 morreram. João foi exilado para uma ilha completamente inóspita. Ou seja, a igreja primitiva, ela foi humilhada, ela foi perseguida, ela foi torturada e muitos foram mortos. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Agora, pregar o evangelho dessa forma, irmãos, é difícil. O que as pessoas querem é cura, é milagre, é bênção, é prosperidade e é coisas dessa natureza. Mas o evangelho de Jesus Cristo exige uma fé, um arrependimento e uma transformação de vida que o colocam no devido lugar, que é no trono, exigindo, se possível e preciso for, a nossa vida. Esse é o evangelho de Jesus. Será que estamos dispostos a sermos envergonhados por Ele? Será que estamos dispostos a sermos torturados por Ele? Será que estamos dispostos a perdermos o pescoço, sermos queimados por causa dEle? Aqui, irmãos, eu nem iria falar, mas eu vou falar. Existe um homem, existiu, aliás, um homem chamado Policarpo. Ele é do 1º para o 2º século. Muitos dizem que ele ainda andou com João, o apóstolo João, Policarpo. E Policarpo era um homem respeitado pela comunidade. Tão respeitado que até os próprios soldados assim, não queriam prender ele. E, se não me falha a memória, com 86 anos, ele foi cooptado para morrer.
E os soldados diziam a Policarpo: Policarpo, negue a Jesus, não tem nada não, é só um momento, você nega só agora. Depois você, Policarpo, volta a pregar, a fazer as coisas que vai fazer, é só negue só aqui. E Policarpo dizia aos soldados: eu não vou negar Jesus. Ele foi bom para mim durante 86 anos, ele morreu por mim, por que é que eu vou negar ele aqui agora? E quando chega diante das autoridades e os homens acendem o fogo, eles mais uma vez dizem: Policarpo, negue a Jesus, só aqui e agora, e você estará livre. Policarpo disse: olha, esse fogo que vocês vão me queimar pode durar 5, 10 ou 15 minutos, mas o fogo do inferno nunca apagará. Eu não negarei ao meu Senhor, e podem me queimar. E foi o que aconteceu. Ele foi queimado vivo, começando das pernas, para sentir tudo, mas não negou o seu Senhor. Pesquisem a história desse homem. Policarpo é o nome dele. Pela fé, pela graça, pela misericórdia de Deus. E aí, Jesus encerra dizendo: quem todavia perde a vida por minha causa achará. Irmãos, as pessoas que morrerem, entregando suas vidas a Jesus, estão dando uma demonstração que têm fé, que se arrependeram, que creram, e estão completamente submissas a Deus e entreguem a sua vontade. E as pessoas que negam Jesus mostram que nunca creram nele, que nunca se arrependeram, que nunca tiveram um relacionamento de amor. Era simplesmente uma fé de fachada. Será, irmãos, que nós estamos dispostos a tomar a cruz e seguir Jesus? Será que nós estamos, irmãos, dispostos a sermos humilhados? Às vezes, irmãos, nós temos, a verdade é essa, às vezes nós temos medo de compartilhar o Evangelho por causa que alguém pode dizer alguma coisa conosco, irmãos. Enquanto aqui os discípulos, a cabeça deles era oferecida a prêmio. Eles viravam tochas humanas, queimavam para iluminar o jardim de Nero. É isso que a história nos diz. Mas nós devemos, irmãos, fazer uma análise profunda e sincera se nós estamos, de fato, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Nós devemos fazer essa análise. E se boa parte de nós aqui, irmãos, um dia viermos a passar por isso, que nós jamais venhamos a negar Jesus. Que jamais nós venhamos a tentar achar a nossa vida, porque nós terminamos perdendo. E se nós perdermos a nossa vida por amor de Cristo, nós estamos mostrando que somos salvos. E eu encerro dizendo, irmãos, que muitos perdem a vida por causa do álcool, dia após dia, até ter cirrose. Muitas pessoas perdem a vida por causa de drogas. E muitas pessoas perdem a vida por causa de coisas fúteis. Porque nós não podemos perder a nossa vida por causa do Senhor da terra, que morreu por nós, ressuscitou e nos salvou. Que nós venhamos a meditar nesse texto, em todo esse contexto, e que Deus venha a nos abençoar em nome de Jesus.